A verdade é que todo mundo tem problemas. Todo mundo tem algum tipo de dificuldade durante seu dia a dia, durante sua rotina. Todo mundo tem algum tipo de preocupação. Ninguém está ileso de algum tipo de problema na sua vida. Todo mundo tem suas dificuldades. São dificuldades diferentes, dificuldades que têm um nível maior ou menor, dificuldades que realmente atrapalham a vida da pessoa ou são dificuldades simplesmente com relação aos seus sentimentos ou outros problemas, tá? Mas todo mundo tem algum tipo de problema. A verdade é que ninguém é 100% bem. Ninguém tem uma vida perfeita, ninguém tem uma vida 100% tranquila. Todo mundo tem problemas, tá? Seja uma pessoa famosa, seja um anônimo, seja uma pessoa comum, seja um vendedor, uma, um dono de loja, um funcionário, todo mundo tem algum tipo de problema. E isso é normal, isso faz parte da vida. E hoje eu queria falar um pouco sobre isso, sobre os problemas do dia a dia, os problemas da rotina, os problemas da vida. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, estrategista. Nesse vídeo aqui, como eu disse, eu quero falar sobre problemas. Há não muito tempo atrás, acho que quase um mês, eu estava passando muito mal. E eu não sabia a causa desses problemas que eu estava sentindo no meu organismo como um todo, tá? E aí, fui me consultar, fiz exames e tudo mais, e a gente estava desconfiando ali que eu estava com doença celíaca, né? Ou seja, estava com um problema realmente no meu organismo em si, que não tem cura, tá? Porque eu ia ter que parar de comer glúten, coisas que contêm glúten. E além disso, eu já sabia que eu tinha intolerância à lactose. Então, esses são problemas mesmo, né? São problemas que eu teria que lidar pelo resto da minha vida. Eu teria que lidar com o fato de não poder mais comer nada que possuísse lactose e também com o fato de não comer coisas que têm glúten, tá? Então, seriam coisas ali que eu teria que ajustar na minha vida, seria um problema que é, ele não tem cura, mas ele tem uma solução. Logo, se eu sei que tem uma solução, eu só teria que adaptar minha vida e começar a viver segundo, né, essas restrições que eu teria. Ou seja, é um problema que tem uma solução. É, então, doenças, elas são um problema. Né? Elas complicam a nossa vida, elas dificultam a nossa vida de algum nível e a gente tem que restringir certas coisas, certas atitudes que nós temos no dia a dia para poder conviver com isso, com esse problema. Existem problemas que são financeiros, existem problemas que, quando eles surgem, né, seja até mesmo uma doença de novo, existem problemas de algum tipo de doença, algum tipo de problema relacionado à saúde, que ele vai mexer no bolso da pessoa porque você vai ter que gastar muito. A verdade é que a saúde, todo mundo fala que a saúde é muito cara nos Estados Unidos, mas a saúde também é cara no Brasil. Se você não for depender 100% ou não consegue depender 100% da saúde pública, você vai ter que desembolsar dinheiro. E isso custa caro, seja na parte de consulta, seja na parte de exames, ou seja na parte de remédio. Então, você ficar doente no Brasil é tão caro quanto em outros países aí de, de primeiro mundo, tá? Mas eu tô falando muito de saúde porque foi uma coisa que aconteceu comigo recentemente, então tá muito fresco na minha cabeça desse custo que teve de uma hora para outra, né? De uma hora para outra a gente teve que desembolsar quase R$ 2.000 ali para poder cuidar de mim, cuidar da minha esposa que também tá com um problema que, né, de novo, não tem cura, mas tem um tratamento, ou seja, tem uma solução. E por que eu tô batendo nessa tecla do existem problemas que têm solução? Porque se o problema ele tem uma solução, ele já está solucionado. O problema da minha esposa, ela tem endometriose. Não sei se você sabe o que que é, mas basicamente é, ela está sangrando no local errado, tá? Existem células dela, né, do endométrio dela, que está indo para o local errado no corpo dela e ela está sangrando, está tendo focos de sangue ali, como se fosse um tipo de hemorragia, vamos dizer assim, no local errado. E ela tem que fazer todo um tratamento, ela tem que mudar o estilo de vida dela para que isso não aconteça, não, esses focos não aumentem, né, não se apareçam em mais locais do corpo dela, para que ela não acabe tendo problemas maiores e tenha que passar por uma cirurgia, tá? E aí é que tá. Mesmo que ela passe por uma cirurgia, esse problema ele não soluciona. Mas ele tem uma forma de você lidar com ele, que é melhorar a alimentação, fazer atividade física com mais regularidade, né? E também fazer um tratamento hormonal. Ou seja, ele tem um tratamento de certa forma, mas ele não tem uma solução definitiva, né? Não tem uma cura, por assim dizer. Mesmo que ela fizesse a cirurgia, esses focos poderiam voltar a aparecer no corpo dela, tá? Então ela tem que mudar a vida dela, a rotina de vida dela, para poder realmente conseguir lidar com esse problema. Então, a gente está falando disso. Isso custa caro. E aí a gente começa a mexer no ponto dos problemas financeiros. A maior parte do brasileiro tem algum tipo de dívida, né? Tem algum tipo de problema na hora de lidar com dinheiro. E isso é um problema por conta da própria forma como o brasileiro, como um todo, hum, lida com o dinheiro, tá? Por quê?
Muitos brasileiros, na sua infância, na sua adolescência, até um pouco da vida adulta, lidam com muita restrição nas coisas que eles podem comprar, nas coisas que eles podem ter, por conta das dificuldades financeiras, por ganharem pouco, ou virem de uma família pobre, ou virem de uma família que tem algum tipo de restrição também financeira. Então, nesse ponto, muitos brasileiros eles crescem com a restrição com relação às coisas que eles podem ter. Então, o que eles mais desejam é sair dessa restrição e poder consumir aquilo que eles queriam muito, né? Seja comer o que quiser, seja comprar um carro, comprar uma moto, comprar uma casa. Eles querem sair dessa restrição e ir para um outro padrão de vida, certo? Você deve, talvez se encaixe nisso que eu estou falando. E aí, quando eles chegam num ponto em que eles estão meio que num intermediário, né? No meio do caminho ali, entre sair de uma vida mais restrita para uma vida melhor, né? Uma vida mais, como eu posso dizer, de estabilidade financeira, quando eles estão nessa ponte, no meio do caminho entre esses dois, o que muitas vezes acontece? Por ele ter aumentado o bolso dele, né, o quanto ele ganha, por ele ter conseguido crescer financeiramente, ele começa a gastar mais do que ele ganha. Por quê? Agora ele tem uma noção de que ele está ganhando mais, só que ele começa a gastar de forma quase descontrolada, querendo consumir tudo que ele não podia consumir antes, e ele acaba caindo numa armadilha, na armadilha de dívidas. Ele começa a usar muito cartão de crédito para comprar, porque no próximo mês ele vai ter o salário e tudo mais, e ele pode pagar aquele cartão de crédito. Mas a verdade é que isso vai se acumulando, ele vai criando contas e mais contas, e chega num ponto que esse cara fica endividado. E aí ele volta a ter restrição financeira porque ele não teve controle sobre as finanças. Ao invés de dele ganhar mais e tentar manter o padrão de vida um pouco mais baixo por mais um tempo, ele começou a ganhar mais e já foi aumentando o padrão de vida dele junto, só que esse padrão de vida dele até ultrapassou o quanto ele ganhava e ele começou a se endividar. Esse é um problema que acontece no Brasil. Mas existe uma solução meio que simples para esse tipo de problema. É ter mais consciência financeira e ter um controle financeiro maior. Porque a maioria das pessoas não tem. A maioria das pessoas não tem uma planilha de gastos financeiro em casa. Ah, mas isso só funciona para loja, Johnny. Eu não tenho loja, eu não sou um empreendedor, não. Uma planilha financeira, ela funciona também para as pessoas que controlarem melhor os seus gastos de casa, tá? Seja as contas a pagar, seja o que você pode gastar nesse mês, seja os investimentos que você vai fazer, seja até mesmo você ter um controle realmente de quantas coisas você está pagando no mês para você não acabar ultrapassando um determinado limite que você tem que impor a si mesmo, entendeu? Você tem que ter esse controle, você tem que saber para onde seu dinheiro está indo, porque afinal porque no final de tudo, o seu dinheiro ele é o tempo que você gastou, que você vendeu de certa forma para poder receber algo em troca. E aí, se você não tiver controle, significa que você não está dando valor ao próprio tempo que você vendeu antes. Você não está dando valor à sua própria vida, tá? Eu estou indo para um lado mais filosófico aqui, mas vamos lá. É, Existem problemas, diferentes tipos de problemas, que têm solução. Existem problemas que não têm solução porque independem da pessoa. Se a pessoa está numa zona de guerra, por exemplo, o problema da guerra não foi ela que trouxe, não foi ela que causou. Ela está naquela situação e ela não tem como sair dela, a não ser que ela consiga fugir. A única solução que existe, se ela está naquele momento ali, é ela conseguir sair daquilo ali, e às vezes até isso é impedido. Às vezes as fronteiras estão fechadas, ela não tem como solucionar. Você entende que existem problemas assim no mundo que não tem solução ali para a pessoa não consegue solucionar por si própria. Mas a gente que está num mundo, vamos dizer assim, organizado, por assim dizer, você tem soluções. Você só precisa pensar em como solucionar. Se você encontra uma solução para aquilo, aquilo já está solucionado. Ah, Johnny, mas não é tão simples. Sim, às vezes não é tão simples. Mas eu vou te dar uma dica aqui bem simples para você poder começar a pensar de uma maneira diferente, mudar sua perspectiva sobre os problemas, tá? Você vai pegar o seu problema, você vai escrever o seu problema e vai começar a listar formas de talvez solucionar esse problema. Talvez, não estou falando que vai solucionar, talvez vá solucionar esse problema. Se você conseguiu listar tudo isso, você viu que tem formas. Você vai selecionar a melhor forma, aquela que você vai testar primeiro, e vai tentar usar essa forma que você listou para poder solucionar o problema. Se não resolver, você vai para a segunda, você vai para a terceira e vai tentando resolver. Por quê? Você pelo menos tem uma ideia de como você pode solucionar, você já tem um caminho a seguir. É melhor do que você ter um problema na mão e você não ter nenhuma maneira de solucionar ele. Entende? Se você lista formas de solucionar, você começa a achar maneiras de solucionar aquilo. E, gente, eu sei, tem problemas que realmente não tem uma solução simples, tá? Mesmo você listando formas de solucionar, você não vai conseguir achar uma. E eu entendo isso. Então, eu estou falando aqui para as pessoas que têm um problema que é solucionável. Eu estou falando aqui com as pessoas que têm um problema e elas têm formas de solucionar esse problema. As pessoas que têm um problema que não dá para solucionar, cara, eu desejo boa sorte para você. Sério, eu consigo entender que existem problemas que não dá para solucionar.
O luto é um problema que não dá para solucionar. O luto é uma coisa que dói, que machuca, mas você não tem como solucionar. Você tem que aprender a conviver. E eu sinto muito, sério. Eu desejo boa sorte que você consiga lidar com esse problema de alguma maneira. Mas existem problemas no nosso dia a dia que a gente pode solucionar. A gente só tem que achar maneiras de fazer essa solução aparecer pra gente, tá? Então, dito isso, cara, pega uma folha, escreve os seus problemas, escreve um por vez, tá? Escreve o seu problema e lista pelo menos 5 soluções plausíveis que realmente você possa utilizar para fazer isso acontecer. Um problema que eu tive lá atrás. Eu queria casar com a minha esposa. E a gente queria casar, só que eu tinha acabado de me mudar, tinha acabado de voltar para casa da minha mãe para poder juntar dinheiro. E ela continuava morando com a mãe dela. Ou seja, nós dois estávamos na casa dos nossos parentes, né? Dito isso, a gente não tinha mais nada. Eu tinha vendido o que eu tinha vendido geladeira, sofá e tudo mais. E estava morando com a minha mãe e eu só estava praticamente com as minhas roupas, tá? Não tinha mais nada. E ela a mesma coisa, ela só tinha as roupas dela, não tinha mais nada. Então a gente tinha um problema. O problema era, a gente queria casar, mas a gente não tinha onde morar e a gente não tinha os móveis da casa, a gente não tinha a mobília da casa. Então a gente deu um prazo pra gente, a gente colocou um prazo. E dentro de um ano, a gente tem que achar uma forma de fazer mais dinheiro e esse dinheiro a gente vai direcionar para a compra dos móveis, para alugar um lugar, né? E para realmente conseguir a gente ter um local para morar nós dois, construir o nosso lar, nossa casa, tá? Então a gente tem um prazo de um ano. Dentro do começo desse ano já, a gente já começou a planejar formas como a gente poderia fazer mais dinheiro. A gente foi listando várias formas. E uma dessas formas foi a de vender curso online, tá? A gente foi para o meio digital. Eu entendo um pouco disso já e eu tenho muito conhecimento na área de design. Então ela falou, por que você não faz um curso de design? Eu fiz o curso e a gente começou a vender esse curso e começou a dar certo. O dinheiro que eu fui ganhando com essas vendas, a gente conseguiu utilizar para comprar, mobiliar a casa, conseguiu alugar um apartamento, a gente conseguiu, além disso, comprar um equipamento de tatuagem para ela começar a tatuar. Então, olha só, a gente conseguiu com esse dinheiro das vendas, a gente começou a direcionar, né, para certas coisas. Então, esse foi o nosso investimento, porque a gente tinha um objetivo. Depois que isso passou, a gente começou a ter novos objetivos, e aí as vendas, né, que viessem desse curso seriam para isso. Só que aí eu fui hackeado. E aí surgiu um novo problema. O problema foi que eu fui hackeado, eu tentei resolver de várias maneiras, mas chegou num ponto que esse problema ele não tinha solução. A única solução que eu encontrei, ele não tinha uma solução para me manter minha conta de anúncios depois que ela foi hackeada. Então a única solução que eu realmente encontrei foi apagar aquela conta de anúncios, apagar meu Facebook na época, parar com todas as vendas por um tempo, porque aquilo causou um estresse muito grande em mim. E aí eu fui e parei, fiquei em stand-by por um bom tempo, sem vender nada novamente no online, tá? Então esse foi um problema que não teve uma solução boa, positiva para mim. Eu tive que realmente parar minhas vendas, parou essa renda extra que eu tinha, mas como eu tinha um emprego fixo, a gente ficou tranquilo porque eu ainda tinha um salário ali a mais. Por mais que as vendas às vezes ultrapassassem meu salário, eu falei, eu não vou sair desse emprego porque querendo ele me traz uma segurança. E às vezes as pessoas acham que quando uma coisa começa a dar muito certo, elas têm que largar a segurança que elas tinham antes. Eu sou do time de, cara, eu prefiro tentar me quebrar um pouquinho mais por 1, 2 anos aqui, mantendo as duas coisas ao mesmo tempo, do que arriscar demais naquela coisa que começou a dar certo agora. Eu prefiro manter a segurança por mais um tempo do que simplesmente arriscar no que é, começou a dar certo, mas pode ter algum problema, como aconteceu comigo, que vai realmente me fazer ter que voltar, né, ao mercado de trabalho. Se eu tivesse largado o emprego que eu tinha antes, por conta dessa venda de curso que eu estava fazendo, que estava funcionando muito bem, eu talvez tivesse tido vários problemas financeiros assim que eu fui hackeado, entendeu? E isso não aconteceu porque eu mantive ali a segurança. Ah, mas teria uma solução. Mesmo que eu tivesse desempregado, eu ia procurar um novo emprego, entende? Existia uma solução ainda. Então a gente está falando de vários tipos de problemas, né? E aí eu queria saber aqui nos comentários qual é o problema que você tem hoje, qual é o problema que você está enfrentando. E eu vou tentar te responder, vou tentar te ajudar de alguma maneira, com alguma ideia e até com alguma lista aí que você possa utilizar para poder resolver seus problemas, tá? Sou um cara de 30 anos, eu não entendo tudo do mundo, eu não vou ter todas as soluções, mas eu posso ter uma perspectiva diferente e aí eu posso te dar alguma luz ali, tá? Vou tentar te ajudar de alguma maneira. É, Cara, é isso. Espero que esse vídeo aqui sirva de um tipo de abertura de mente para você ver o mundo com outros olhos, até nessa parte de problemas, porque problemas são uma causa muito grande de estresse, né? E a gente acaba ficando sobrecarregado, cansado, estressado e até com raiva, porque a gente parece que tudo que acontece na nossa vida é um problema, né? Então estou tentando trazer uma perspectiva diferente de como você lidar com os problemas na sua vida, tá bom?
Era isso por hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal e veja os outros vídeos aqui do canal. Tá bom? Forte abraço.